Vamos nós para a nossa aula. Na aula passada, não sei se vocês todas viram, né? Na aula passada nós descobrimos como sonhar, né? Porque às vezes a gente constrói a ideia de um sonho e quando a gente percebe, esse sonho está tão lá no alto que a gente não tem condições de realizá-lo porque a gente não construiu os degraus necessários para que isso aconteça, certo? E aí a Ana, bem solícita, participante da nossa aula, fez o nosso processo acontecer e eu deixei lá o formulário depois para vocês fazerem também, né? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Hoje nós vamos descobrir o nosso lado sombra. Eu sei que vocês sabem o que é sombra, né? Sombra é tudo aquilo que não é luz, sombra é tudo aquilo que nos afasta do caminho, né? Da nossa progressão e tudo mais. Mas saber o que é sombra não ajuda tanto se a gente não descobrir de fato o que é a luz contrária a essa sombra. E aí, eu preparei um formulário aqui para vocês, acho que tem uns 15 ou 16 pontos para a gente estudar hoje, tá? Eu vou compartilhar a tela, mas eu vou já disponibilizar o formulário para vocês, se vocês quiserem fazer junto comigo, né? Eu vou explicando e a gente vai marcando e depois a gente vai fazer uma vivência em cima disso. Por quê? O que é vivência, né? A gente precisa limpar o nosso canal de emoções, porque a gente vai mexer com coisas que às vezes estão enraizadas, às vezes estão no inconsciente, a gente não consegue perceber, tá? Então a gente vai fazer um trabalho aí de olhar, perceber, sentir e depois limpar. Por quê? Porque tudo que a gente se condiciona, né, na vida é através de um filtro de significado. Vocês podem perceber. Vou dar um exemplo. O verão, né? Tem gente que ama o verão, tem gente que odeia o verão. Então, o filtro de significado para quem ama o verão faz com que essa pessoa tenha sensações maravilhosas, ela tenha pensamentos bons quando o sol aparece. E o filtro de significado para quem odeia o verão, quando o sol aparece, essa pessoa tendencia a construir uma linha de estresse muito grande, ficar irritado, ficar ignorante. Então, é só para vocês entenderem que tudo na vida flui através de um filtro de significado, tá? E aí a gente vai testar agora como está o nosso filtro de significação. Vamos lá. Sombra. Então, como funciona esse formulário? Tá? De 1 a 5, a nota que a gente der de 1 a 5 vai representar o nosso lado sombra. De 6 a 10 vai representar o nosso lado luz. Então, eu vou dar um exemplo. Antes de eu dar o exemplo, eu vou pedir para que vocês não racionalizem tanto, tá? A nota que vier na cabeça, vocês preencham ali e depois a gente vai fazer uma análise bem interessante sobre isso. Então, no título tem duas situações. Ganância é o extremo da nossa sombra e aceitação ativa é o extremo da nossa luz. Então, ganância, eu quero tudo para mim. Se eu acho que eu estou mais para ganância, eu vou colocar entre 1 e 5. Se eu acho que eu sou muito gananciosa, eu vou colocar no 5, que é o máximo, né? Agora, aceitação ativa. Se eu acho que eu estou na aceitação ativa, que eu estou no desprendimento, eu estou satisfeita com o que eu recebo porque eu entendo que são os meus esforços, eu vou colocar de 6 a 10. E se eu acho que eu sou muito aceitação ativa, eu vou botar 10. E se eu acho que se eu estou no início, eu vou colocar 6. E no meio são os desdobramentos, tá? Vocês estão vendo o formulário ainda? Sim. Né? Então, vocês conseguiram entender esse processo aí? Se eu tô mais para ganância, e não se inibam, né, de colocar se tá mais para ganância ou não, fiquem tranquilas, porque a gente precisa fazer essa anamnese para a gente identificar quais são os pontos que a gente precisa dar mais atenção, tá? E vocês preenchendo o formulário, eu vou ter essa resposta aqui, e vou ver a partir deles quais são os pontos de sombra que a gente precisa trabalhar junto. E aí desdobra para mais uma aula, que é a nossa aula terceira do Blinde Seu Futuro, tá? Que é a nossa próxima aula na quarta-feira. Então vamos nós, gente. Quem tiver dúvida pode mandar aí no chat. Casa da meia-meio. Aí... Não entendi, Luana. Se por um acaso da meia-meio. Como da meia-meio? Ou você o que acontece, tá? Sempre vai haver um depende, né? Porque a gente não consegue avaliar a nossa vida toda. Mas então a avaliação aqui é para qual lado a gente mais tendencia. Eu tendencio mais para aceitação ativa ou eu tendencio mais para ganância? Teve muito tempo da minha vida que eu tendenciei mais para ganância, mas devido aos estudos, hoje eu tendencio mais para aceitação ativa. Então é como a gente se encontra hoje, certo? Então, como eu me encontro hoje, ou de um lado ou de outro, aí a gente não tem empate, né? O que pode acontecer é eu ter um pouquinho de ganância. Aí eu coloco 1 ou 2, né? Mas aí, sabendo que isso aponta para o nosso lado sombra.
ou vice-versa. Se tiver um pouquinho aceitação ativa, aí eu vou botar o 6, né? Então, vamos lá. Quem tiver dúvida aí também pode ir perguntando, tá? Pode abrir o microfone sem problemas, a aula é nossa. Vou colocar no chat, quem não quiser falar no microfone. Então, vamos nós. Ganância. Querer tudo para si. Muitas pessoas confundem ganância com ambição, tá? Ambição é uma ação voltada para a conquista de resultados. Então, ser ambicioso ou ser ambiciosa não há problema algum. O problema é quando a ambição se desdobra e se torna ganância. Que ganância é a necessidade de ter tudo para si. É muito próximo ao egoísmo, né? Mas a ganância, ela vai de encontro ao resultado de outras pessoas. Então, quando você está acometido pela ganância, é que você quer tudo que você fez e você quer tudo que o outro fez também. Você acredita que você é merecedor de receber aquilo ali, tá? E a aceitação ativa é o desprendimento. O que significa o desprendimento? Quando eu avalio uma ação minha e vejo o resultado e entendo que o que eu recebi foi de acordo com o esforço que eu fiz, ok? Às vezes, na vida, a gente faz muito para receber algo e às vezes não recebe. Então, por algum motivo, a gente não recebeu naquele momento ou a gente não vai receber. É porque não está de acordo com a nossa aceitação, né? A nossa consciência. Eu aprendi a me desprender daquilo. Eu entendo que se não é para mim, ok. Se um dia for, vai chegar até mim, tá? Então, eu vou avaliar aqui a aceitação ativa, eu tô entre 7 e 8. Vou colocar 8 aqui, tá? Porque eu gosto de ir mais para o mais do que para o menos. Aí, agora, a gente vai falar sobre vaidade. Vaidade é tudo sobre mim e auto-amor. É gostar de quem é. Então, quando a gente fala de vaidade, a gente fala do seguinte: fulano está falando mal de mim. As pessoas estão me olhando. Ai, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Isso está dentro da esfera de vaidade, porque é quando a gente acredita que o mundo está girando em volta do nosso umbigo. E, na verdade, existe um mundo girando somente, né? Onde cada ser precisa construir-se. E aí, a vaidade é quando eu acredito que é tudo sobre mim, e o auto-amor já é contrário a essa linha. O auto-amor é gostar de quem você é. Eu sou assim, as pessoas estão falando de mal de mim porque elas têm algum ponto nelas igual ao que elas estão vendo. Então, é um problema delas. O que elas acham de mim é um problema delas. Então, o auto-amor é quando a gente gosta de quem a gente é. Quanto você aprendeu a gostar de você ao ponto de não dar ênfase ao que o outro está dizendo de ti, tá? Eu desenvolvi o auto-amor, eu vou dar uma nota 9 para mim. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? É um exemplo, senão vocês vão achar, nossa, ela é tudo lá do Luiz. Não tem problema, vamos no nosso exemplo aqui, tá? Agora, egoísmo e altruísmo. O egoísmo é muito parecido com a ganância, né? Lembra que eu disse? Mas o egoísmo eu falo só do que eu conquisto e eu acredito que isso tudo é meu. E altruísmo é sobre nós. Eu entendo que existe um processo acontecendo que a gente pode trabalhar em grupo, que o que eu recebo de bênçãos, o outro pode receber também, não é só sobre mim. Então, egoísmo é quando eu só penso em mim e altruísmo é quando eu penso no todo, ok? O quanto vocês são de egoísmo ou altruísmo? Vou botar aqui um 8 também. E aí a gente vai para orgulho ou pedir ajuda. Esse orgulho aqui, gente, ele figura como aquela pessoa que absorve tudo para si, pega todas as tarefas para realizar, tem muita dificuldade ou vergonha de pedir ajuda. Então, geralmente, essas pessoas elas reclamam de sobrecarga de tarefas, mas pelo fato de não conseguirem pedir ajuda, de não conseguirem delegar, né? Ou você é aquela que pede ajuda, aquela que entende que não consegue fazer as coisas sozinha, nem todas as coisas, e que está tudo bem pedir ajuda. Aqui eu vou botar um 4. Não, um 3. Mais para orgulho do que para pedir ajuda. Agora, entre ser criança ou ser adulta. Aqui o adulto, a gente fala de adultecer. O que significa adultecer? É quando eu aprendo a viver
através da responsabilidade. Porque ser criança, a gente pega a criança, né, no sentido de discernimento, não consegue entender ainda que as coisas não são do jeito que a gente quer. E aí a criança ela começa a bater o pé, a fazer birra, a querer ser o centro das atenções, né? Então, assim, o quanto a gente tem de mulher adulta se posicionando como criança, né? Batendo o pé, não aceitando resultados, não aceitando situações, não entendendo, melhor dizendo, né? E a mulher adulta, ela sabe que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Sabe que tudo é um processo, sabe que não depende só da gente. Né? Por mais que a gente haja sozinha, o resultado não depende só de nós. Então, o quanto você é criança de 1 a 5 e o quanto você, ou o quanto você é adulta de 6 a 10. 6 aqui. E agora vamos para o imediatismo ou serenidade. Imediatista é aquela pessoa que ela tem sempre a expectativa no resultado que ela projetou. Por exemplo, eu vou vender agendas. Então, eu entendo que 2023 está iniciando, as pessoas precisam de agenda, então eu vou fazer uma tiragem de 1.000 agendas. E em 1.000 agendas eu consigo vender em 10 dias, ok. Aí ela quer vender 100 agendas por dia. No primeiro dia ela não vende nenhuma, no segundo ela não vende nenhuma, no terceiro ela não vende nenhuma. E essa pessoa projetou a venda de 1.000 agendas. Então ela fica presa nesse resultado projetado e começa a sair da linha de vibração dela e começa a adoecer porque o resultado que ela esperava não está acontecendo. Esse é o imediatista. E a serenidade é foco no que foi construído. Ou seja, com esse mesmo exemplo da agenda, que eu não sei de onde eu tirei, mas ele veio, com esse mesmo exemplo da agenda, é uma pessoa que faz uma tiragem, pode até ser de 1.000 agendas mesmo, mas ela busca uma condição para que a venda aconteça. Então, ela entende que ela é responsável pelo processo da venda e que ela vai vibrar o resultado que ela receber, que ela adquirir ali através dos esforços dela. O quanto você é imediatista de 1 a 5 ou o quanto você está na linha da serenidade de 6 a 10. Alguma dúvida até agora? Acho que não, né? Vamos seguindo. Agora nós vamos entre irritabilidade, que é a nossa condição de reatividade, e autocontrole, que é a capacidade de se controlar. Primeiro, irritabilidade é uma condição com base em algo que a gente não concorda, que a gente não quer viver, né? Mas eu tenho uma pergunta para fazer aqui em cima de irritabilidade. O quanto a gente se permite se irritar? O quanto que o outro tem poder de nos irritar? Porque esse poder é dado por alguém, esse alguém sou eu, né? Então, o quanto a gente dá essa condição? Tem uma coisa interessante que acontece muito, e acredito que aconteça na vida de vocês, são pessoas que dão opinião na nossa vida em cima de algo que elas nunca tentaram, nunca fizeram. Vou dar um exemplo da minha vida profissional, né? Quando eu fui mandada embora da multinacional e eu decidi me tornar terapeuta, eu encontrei muita reatividade pela frente, porque eu tinha 20 anos no mercado de trabalho e a terapia era algo novo para as pessoas, né? Em 2015, 2016, era algo muito novo. Então, eu encontrei muita reatividade por parte da minha mãe, por parte de algumas pessoas da minha família. E eu fiquei bastante chateada com isso, porque era algo que eu tinha descoberto, que era algo que eu nem sabia, né? Mas que era o que iria direcionar a minha vida. E fiquei muito chateada com isso. Ou seja, a opinião das outras pessoas entrou no meu campo emocional e me deixou irritada, triste, chateada, tudo mais. E aí, um professor meu da época, que não era nem de terapia, era um professor de coaching que eu fazia, ele perguntou assim: essas pessoas que disseram que não ia dar certo, o que elas tentaram na vida? E aí eu fui avaliar as pessoas, inclusive a minha mãe, e, na verdade, essas pessoas que deram uma opinião contrária ao que eu queria, elas nunca tinham ousado. E o que eu ia fazer era ousar. Era colocar meu pé e esperar o chão acontecer, né? Que a gente chama de salto da fé. E de fato, isso mudou a minha concepção, porque a gente dá muita abertura para a opinião alheia, a gente se irrita, a gente se entristece, e
Em diversas situações, as pessoas não calçaram os nossos sapatos, ou seja, elas não vivenciaram, elas não construíram a vida da forma como a gente construiu. Então, mesmo que seja por proteção, que as pessoas digam, cuidado, eu recebi um conselho assim, mas você não acha melhor você atualizar o seu currículo, trabalhar, né, adentrar no mercado de trabalho novamente e ficar sendo terapeuta no final de semana, como você está sendo? Era uma forma de me proteger, era uma forma de não deixar com que eu me frustrasse. Mas também era uma forma que me amedrontava. E se a gente for mais a fundo, esses posicionamentos em sequência, eles fazem a gente acreditar que a gente não é capaz. E aí bate numa crença feminina que a gente já nasceu acreditando que a gente não é capaz, por mais que nos coloquem, né, num patamar de você consegue, mas por causa da história nossa, com base no patriarcado, a mulher sempre foi vista como útero ou objeto. Então está muito enraizado em nós essa condição de acreditar que a gente não é capaz. Tá? Então aí, irritabilidade e reatividade, eu vou pedir para que vocês olhem o quanto vocês deixam as pessoas opinarem na vida de vocês e o quanto isso impacta diretamente no emocional. De 1 a 5 aí. Se vocês se deixam invadir, né? E o autocontrole é a capacidade de se controlar. Mas como é que se controla? Teve uma cliente minha que perguntou assim, mas você disse que a gente não controla nada. A gente, de fato, não controla nada. Mas quando a gente fala sobre autocontrole, a gente está dizendo de um controle de TV. Controle de TV, a gente não muda o canal. E dentro de nós, a gente pode fazer a mudança do canal. Eu posso entender que eu não consigo controlar o impacto que aquela informação vai chegar até mim. Mas eu posso entender que eu posso mudar o meu canal, que eu posso mudar a minha linha vibratória. Então, eu recebi a informação de que não ia dar certo me tornar terapeuta. Era só eu respirar fundo naquela época, tá, gente? Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas se eu tivesse, o que eu faria naquela época? Eu respiraria fundo, entenderia que aquela pessoa não tinha base para falar sobre isso, porque ela não estudou terapia, ela não entendeu a oportunidade que eu vi de transformar vidas ali, ela não entendeu que o meu trabalho que eu fazia antes perdeu o sentido, ela não entendeu que eu tinha adoecido no mercado de trabalho, então ela não sabe absolutamente quase nada da minha decisão. Ela só sabe à frente da minha decisão, que é sair de mercado de trabalho próspero, né, produtivo, financeiramente acessível, para tentar, através dos meus esforços, alcançar aí um patamar de vida. Então, quando a gente fala em autocontrole, a gente fala na capacidade que a gente tem de mudar a nossa linha vibracional, de não conectar com esse tipo de pessoas, né? Não só as pessoas, mas com a sensação que esse minar de energia nos traz. Então, qual é a nota que vocês dão aí para vocês? De 1 a 5, a irritabilidade e autocontrole de 6 a 10. Eu vou só repetir que eu vi que pessoas chegaram aí agora. Boa noite, gente que entrou agora. Só vou explicar para vocês esse exercício que a gente está fazendo aqui. Nós temos aí no chat o link do formulário para que vocês preencham. E como funciona? A gente está falando que existe um lado sombra, que é o lado inicial, que vai de 1 a 5, e o lado luz, que vai de 6 a 10. Então, como é que funciona essa ferramenta? Se eu acho que eu estou mais para o lado sombra, eu vou me avaliar entre 1 a 5. Se eu acho que eu estou mais para o lado luz, eu vou me avaliar de 6 a 10. Ok? Então, vamos nós. Então, aqui, vazio e preenchimento. Vazio é quando a pessoa sente de fato uma falta, quando existe algo que precisa ser preenchido e essa pessoa talvez nem saiba o que é que precisa ser preenchido, mas ela vive sentindo essa necessidade de ser preenchida, tá? É uma falta que não tem explicação. Então, se você sente essa falta, de 1 a 5, quanto você sente essa falta, tá? E preenchimento. Preenchimento é quando a gente se sente preenchida. O quanto de sentimento bom você carrega dentro de ti que te faz perceber o quanto você é agraciada, o quanto você tem de gratidão, o quanto você tem de boas vivências, porque o vazio existencial, ele faz a gente sair da linha da vida, né? Mas grande parte das pessoas convivem com esse vazio existencial, tá? A ausência de um parente que não foi tratada, um luto que não foi elaborado, a ausência de relacionamentos, né? Decepções. Então, tudo isso encaixa nesse vazio. Que de vazio não tem nada, né? Na verdade, o vazio ele é populado de coisas que nos machucam, tá?
Então, se você sente esse vazio, coloca aí de 1 a 5, ou se você se sente preenchida, coloquem aí de 6 a 10, ok? Então, vamos para posse e desapego. Posse é o medo de perder. Vocês veem esses relacionamentos onde o ciúme impera, né? Aí a gente fala, a pessoa é possessiva, e de fato é uma pessoa possessiva porque o medo que ela tem de perder aquela outra pessoa faz ela tomar esse tipo de atitude de posse, faz ela acreditar que aquela outra pessoa é dela, né? Então, se você tem esse sentimento de posse, mesmo que seja em relações, marque aí de 1 a 5, tá? Agora, se você tem o sentimento de desapego, o que significa o desapego? É quando a gente entende que nós não somos donos de nada. Um relacionamento, por exemplo, ele é feito de uma construção, certo? E as pessoas que estão no relacionamento, partimos do princípio que elas estão ali de livre e espontânea vontade. Elas não estão ali porque eu sou dona dele. A pessoa está ali porque ele quer estar. E o dia que essa pessoa não quiser mais estar, ela precisa estar livre para sair. Só que a nossa sociedade não está preparada para essa conversa, né? A nossa posse é o medo de perder. Se você está nessa linha, marque de 1 a 5. E desapego, você entende que você não é dona de nada, ok? E aí, desapego é deixar com que as coisas fluam de acordo com o que você constrói, tá? O vitimismo e o protagonismo. Esse aí, a gente tem um resultado grande, né, nas sombras das pessoas, que elas acabam entrando nesse processo de vitimização porque a gente aprendeu de uma forma estrutural a jogar a culpa nos outros. Então, a gente joga a culpa na população, a gente joga como se nós não fôssemos população, nós jogamos a culpa nos governantes, nós só jogamos. E o protagonismo, a gente entende até que existe uma questão a ser resolvida, tá? Mas a gente pega a responsabilidade para nós. Eu me diverti aí no período das eleições, porque eram pensamentos muito, muito dúbios, né? Extremistas, para um lado A e para o lado B. E eu resolvi não viver isso, eu não queria esse tipo de comentário na minha vida. E geralmente, quando eu entrava no Uber, o assunto era só política, né? E eu construí uma ideia para mim de que, para dar certo, o Brasil precisava construir um conselho presidenciável e colocar todos os 5 mais votados. Desculpa, gente. E aí, com isso, eu desarticulava a guerra, porque as perguntas eram: você é lado A ou lado B? Eu dizia: eu sou Tatiana Lima. Eu vou pegar uma água aqui rapidinho, tá, gente? Espera aí, porque deu uma engasgada aqui, só um instante. Obrigada, gente. Hoje meu assistente João está aqui, tô sozinha, então não tem que pegar água sozinha. Então, eu decidi que eu não iria entrar nesse jogo de guerra política e construí essa ideia aqui na minha cabeça e me divertia com isso. Por que eu me divertia? Porque eu desarticulava a construção que as pessoas tinham de construir o processo de lado A e lado B. E eu dizia: o senhor não acha que seria interessante colocar os 5? Eles falavam: mas Lula e Bolsonaro juntos? Eu falei: sim, todos eles. Ah, não sei. E começavam a viajar. E aí eu desarticulava a briga. Porque é uma responsabilidade nossa também travar as contendas, não é isso? Então aí, vitimismo, quando você joga a culpa em terceiros, e protagonismo, quando você assume seu papel. Vamos lá. Vitimismo de 1 a 5 e protagonismo de 6 a 10. Agora vem uma que não é mole. Inferioridade e alto valor. Inferioridade é quando a pessoa acredita que ela não é boa o suficiente. Ela bloqueia até a condição de aprender, porque na mente dela, ela se degrada, ela acredita que ela é inferior, ela acredita que ninguém vai aprender, ninguém vai conseguir ensinar ela não vai conseguir entender. Não só na questão de ensinar, não, tá, gente? Na questão de se comparar com o outro também. Então, a gente ouve aí pessoas, eu ouço muitas pessoas dizendo: eu não consigo fazer isso não, sem nunca ter tentado. Mas eu não tô velha para aprender isso. O complexo de inferioridade é sempre jogar-se fora da linha da vida, tá? Então, se você tem esse comportamento de inferioridade, coloque aí de 1 a 5. E alto valor é quando a pessoa identifica
que ela precisa aprender algo. Então, eu me valorizo quando eu não sei fazer algo e vou lá e aprendo. Busco ferramentas. Eu vou lá e me especializo em algo que eu não sabia. Isso é se valorizar. Então, se você tem complexo de inferioridade, marca aí de 1 a 5, ou se você se valoriza, você entende que é um processo que precisa ser construído para você aprender aquilo que você não sabe, você marca aí de 6 a 10. O próximo, que é um mal que acomete a nossa sociedade, eu não marquei os outros, né? Deixa eu ver. Deixa eu marcar aqui, senão o formulário dá errado. Mas vocês marquem direitinho aí de vocês. Então, o que acomete também a nossa sociedade é a escassez. Pessoas que vivem com medo de faltar. Pessoas que vivem com medo de não ter. Pessoas que vivem com medo de não ser preenchido. Então, quem vibra na linha da escassez atrai doenças emocionais. Porque se eu estou sempre acreditando que algo vai faltar, aí eu volto lá naquela outra condição do vazio existencial. Então, eu começo com um pensamento de escassez, entro num vazio existencial, entro num processo de ansiedade, que a gente vai falar daqui a pouco, entro num processo de depressão, entro num processo de pânico, tudo isso porque meu pensamento está voltado para o medo de faltar. É quando a gente só olha para o que a gente não tem, a gente só olha para o que a gente vai perder. E o contrário dessa escassez, desse medo da falta, vem a gratidão. É quando a gente agradece o que a gente tem, é quando a gente pensa em formas em que a gente pode construir uma realidade diferente. Né? Então, o que a gente precisa aí é entender que essa escassez é um problema que assola a nossa humanidade. Quando a gente recebe a informação de que vai ter greve de caminhoneiros, as pessoas saem, vão para os supermercados e compram 500 quilos de arroz. Isso é um sentimento de escassez. O que acontece com isso? Quem não tem dinheiro para estocar 500 quilos de arroz vai passar fome. E quem teve o dinheiro para estocar 500 quilos de arroz vai fazer o arroz estragar. Então, esse pensamento de escassez assola a nós humanos. A gente precisa aprender a agradecer o que a gente tem e não dar enfoque no que a gente não tem. Porque quanto mais eu penso no que eu tenho, mais evidência eu construo de que eu não vou ter acesso a algo plausível, a algo palpável. Por quê? Porque em vez de eu estar construindo ideias que possam me tirar dessa condição, eu estou me envolvendo em situações de escassez. Então, isso é muito individual, isso não tem quem ajude. Cada pessoa precisa olhar para si e perceber: eu estou vibrando no medo da escassez ou eu estou num processo de gratidão? Também nessa condição política trouxe muitas pessoas que, eu acho que tudo vai fechar, acho que vai ter uma guerra, acho que vai ter isso. Tá, mas hoje, como é que está a vida hoje? Tá faltando alguma coisa para você? Não, não tá. Tá tendo guerra aqui? Não, não tá. Então calma, relaxa, vamos vibrar no que a gente tem, vamos agradecer, vamos viver o que a gente pode viver. Quando estourar a merda, a gente vê, mas ainda não estourou. Então, vamos parar de vibrar nessa ausência, nesse medo de faltar, nessa condição, porque isso, como eu disse para vocês, é um dos pensamentos que mais atraem doenças emocionais, tá? É o medo da falta. E leva a gente lá para a condição infantil, leva a gente lá para a linha da sobrevivência e faz a gente deixar de raciocinar para a gente ficar vibrando somente nessa linha instintiva. Isso é muito ruim, tá? Então, o quanto você vibra na linha da escassez, de 1 a 5, ou se você vibra na linha da gratidão, de 6 a 10. Esse 10 aqui é meu mesmo, porque eu vibro muito na linha da gratidão, tá? Muito. Não que não tenha medo de faltar, tá? Porque isso é um pensamento automático. Mas quando você vibra na linha da gratidão, você logo se lembra que você tem que trocar o seu polo. Você tem que olhar para o que você tem, tá? E agora a ansiedade, né, que assola o mundo também. O que a ansiedade é? É medo de um futuro que foi projetado de forma negativa. O que significa isso? Tá? O futuro não existe, né? A gente precisa construir no presente algo para que se torne futuro. Por isso o nome do nosso projeto é Blinde o Seu Futuro, ou seja, proteja o seu futuro lá e trabalhe aqui, querido, que é aqui que você vai ter um resultado lá para frente, né? Então, modificando hoje, você vai colher frutos lá no futuro, só que esses frutos ainda nem foram plantados. Então, presta atenção aqui no momento presente. E a ansiedade, ela nos afasta desse momento presente. A ansiedade, ela constrói a ideia de que algo vai acontecer e vai acontecer
de forma negativa, tá? Porque quando a gente projeta um futuro, acreditando que vai acontecer uma coisa boa, isso não se chama ansiedade, isso se chama expectativa. Tem gente que chega no consultório e fala assim: ai, tô tão ansiosa para minha festa. Eu falo: não, você está na expectativa. Ansiedade é doença. Entendem? Então, quando a gente está na expectativa para algo bom, a gente está. Quando a gente está construindo um cenário futurístico bom, a gente está na expectativa. Quando a gente está construindo um futuro de forma negativa, a gente está na ansiedade. E a ansiedade é uma doença que acomete o nosso organismo e que causam outras doenças, como pressão alta, como aneurisma, como tumores e tudo mais, tá? Ai, Tati, que horror, é verdade. Então, quem fica construindo o cenário de forma negativa aí na mente, prestem atenção, porque isso é uma construção de doenças, tá? Que acometem diretamente o corpo físico. E o extremo da ansiedade aqui, então, é presença. Olha a diferença do ansioso para quem vive a presença. O que é presença? É avaliar o estado em que se encontra. Eu acabei de dar um exemplo para vocês, né? Da escassez, é a mesma coisa. Ai, vai ter guerra. Eu estou construindo o quê? Um futuro de forma negativa. Então, eu estou ansiosa, porque eu acredito que vai haver uma guerra e que vai matar todo mundo, que vai acontecer, tal, 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 tal. Isso é ansiedade pura. Quando eu falo em presença, eu avalio o estado que eu estou hoje. O que está acontecendo hoje? Hoje, eu não sei a vida de vocês, mas a minha continua igual ao ano passado. No sentido de trabalhar, de estudar, né? Ah, mas os preços aumentaram. Isso acontece todos os anos, não é por causa da mudança deste governo em si, tá? Então, avaliar o momento presente. Tá bom o momento presente? Tá bom, mas tem pessoas que estão com o momento presente ruim. Ok, o que eu posso fazer para melhorar esse ponto que está ruim aqui? Quais as ações eu preciso tomar para que esse ponto se transforme? Esse é estar no momento presente. Esse é vivenciar o momento presença. É avaliar o estado que a gente se encontra. Porque lembra do adulto? O adulto foi feito para resolver problemas. Então, se meu lado luz está no adulto e eu estou no lado luz presença, eu consigo resolver qualquer problema que eu tenha ali. E se eu não conseguir resolver o problema, é porque ele não é um problema, né? Porque problemas têm solução. O que não tem solução, deixou de ser problema faz tempo. Então, se você vive na condição de ansiedade, e coloque aí de 1 a 5. 5 sendo ansiedade máxima, 1 ansiedade mínima. E se você vive no estado de presença, coloque aí de 6 a 10, onde 6 é o estado mínimo de presença e 10 é o estado máximo de presença. Vou colocar 9 aqui, no nosso exemplo. Deixa eu ver se tem alguém no chat. Não? Ok. Sombra. Sombra, aqui não é a sombra que eu coloquei no Instagram, não, tá? Na propaganda da nossa aula de hoje, não. Aqui é um pouco diferente. Sombra é o contrário de sororidade. O que significa sororidade? Sororidade é parceria, fraternidade, irmandade, só que é de âmbito feminino. Por que essa palavra foi construída? Porque a fraternidade, a irmandade, são expressões construídas para o masculino. Foram situações que foram construídas, clãs que foram construídos, processos que foram construídos para a sociedade masculina. Ok, tá tudo bem. E nós construímos agora, há pouco tempo, a sororidade para identificar que é a irmandade feminina. Porque se vocês repararem, as mulheres elas não são tão fraternais como os homens. A gente tem várias crenças que dizem assim: eu prefiro ter um amigo homem do que uma amiga mulher. Mulher fofoqueira, mulher não é confiável. Então, a sororidade é um movimento para que as mulheres pelo menos parem de julgar outras mulheres, para que as mulheres pelo menos entendam que tudo que a gente julga é o que está em nós e comece a buscar essa responsabilidade para dentro de si, tá? Então, a sombra, aqui nesse caso, tá sempre olhando defeito em outras mulheres, tá sempre criticando. Sabe aquela pessoa que fala assim: ah, eu adorei o seu vestido, mas se ele fosse mais longo um pouquinho seria melhor. Essa mulher tem um problema com vestimenta. É ela quem tem, não é o que ela está vendo no outro. Porque a gente só fala do que tem dentro, certo? Então, o quanto você assombra, o quanto você fica olhando para o defeito nas mulheres, nas outras mulheres, e o quanto você pratica sororidade, que é a irmandade feminina. É algo difícil, tá? É novo. Então, acredito que muita gente aí vai escolher o lado sombra. Ok? E rígida e flexível. O quanto você é rígida de 1 a 5? O que é ser rígida?
as pessoas que acreditam que existe um único caminho, ou que projetam um único caminho e acreditam que aquilo precisa ser realizado. A flexibilidade, ela existe quando a gente reconhece inúmeras possibilidades, tá? Geralmente, quando existe uma pessoa que diz ou é A ou é B, ela não concorda muito com a possibilidade de ter o C, o D e o E como exemplo. Tá? Então, o quanto você é rígida de traçar uma linha metódica, se não acontecer, eu vou ter que fazer de novo. Não pensa numa outra oportunidade. De 1 a 5, o quanto você é rígida, e de 6 a 10, o quanto você é flexível, o quanto você consegue flexibilizar a sua vida. Coloquem na nota. Ficou uma opção aqui, só marquem opção 1 aqui, e depois cliquem em enviar. Fizeram aí? Então, já temos a nossa... Vou pegar o nosso resultado aqui. Enquanto vocês mandam. Estão vendo aí já, né? Alguém pode me dizer se está vendo? Sim. Ok. Então, aqui, é claro que depois tem um resultado individual, né? E que eu vou dar para cada um o resultado de que vocês preencheram. Mas aqui, o que a gente precisa entender no nosso grupo aqui, porque quem participa do nosso círculo entende que toda vez que a gente abre uma aula, a gente abre uma egrégora, né? Uma conexão energética. Então, todas nós aqui estamos numa condição energética, ok? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver ainda se o seu foi, Rosana, mas eu posso. Se clicou no enviar e deu ok, deixa eu ver se foi. Peraí, consigo ver se. E acho que eu não botei para ver o e-mail. Eu vou ter que abrir outro formulário. Aí depois eu vejo e se não foi, a gente vê o que faz. Peraí. Respostas. Agora ele está carregando, só um instante. Tá. Então, nossa egrégora aqui está mais para o lado luz do que para o lado sombra, está mais para o lado aceitação ativa do que ganância na primeira, tá? E aí, nós também estamos mais para o lado do auto-amor do que para a vaidade. Estão vendo aí? Nós estamos mais para o lado do altruísmo do que para o egoísmo. Agora aqui, nós estamos mais para o lado do orgulho do que para o lado do pedir ajuda. E aquele orgulho que eu expliquei para vocês, que não é o orgulho de ser uma pessoa orgulhosa, e sim de absorver tudo, né? A dificuldade de pedir ajuda são aquelas pessoas que se sobrecarregam. A gente tem aqui mais adultas do que crianças. A gente tem aqui 3, 4. Aqui a gente tem 4 para o lado de serenidade e 2 para o lado de imediatista, que é a expectativa em um resultado projetado, né? A irritabilidade, e com o autocontrole, a gente está mais para o autocontrole do que para a irritabilidade, isso tem 1. O vazio existencial, a gente tem 3, aí empatou. Vazio existencial, a gente está meio sombra, meio luz, né? A posse, a gente está mais para desapego do que para posse. Vitimismo e protagonismo. A gente está mais para o protagonismo, ser dono das próprias ações através da responsabilidade do que para o vitimismo. Inferioridade e alto valor, a gente está empatado entre inferioridade e alto valor, então parte do nosso grupo se autovaloriza e parte acredita que não é suficiente. Medo de faltar e gratidão, nós temos mais para o lado da gratidão do que para o medo de faltar. Ansiedade e presença, a gente tem mais para o lado de presença do que de ansiedade, só tem 1. Sombra e sororidade, nós estamos todos para o lado da sororidade. E rígido e flexível, nós estamos mais para o lado do flexível. Então, se a gente for observar, a gente tem mais lado luz do que lado sombra, tá? Só que, agora eu tenho uma coisa para dizer. Só que não necessariamente essas respostas elas são verdadeiras. Sabe por quê? Porque quando a gente vai se autoavaliar, a gente tem pena da gente. Quando a gente vai se autoavaliar, a gente tem vergonha do que o outro vai pensar. Aqui não tem o nome de ninguém, né? Mas a gente, na maioria das vezes, a gente quer ficar bem na foto, tá? Todos nós. E em outras vezes, a gente não se reconhece no lado sombra, porque falta material para isso.
Por exemplo, na terapia, quando a gente aplica um exercício parecido como esse, a pessoa começa, digamos, qual é a nota que você dá para o seu relacionamento? Aí a pessoa fala 9. Ela, no momento, está inconsciente para os pontos que precisam ser avaliados, certo? E no decorrer da sessão, a gente vai pontuando, 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 e no final, você ainda acredita que seu relacionamento está na nota 9? Não, está na nota 2. Então, a gente vai tomando consciência de acordo com o entendimento que a gente tem sobre cada item que a gente falou e de acordo com a aceitação de que a gente precisa modificar aquilo ali, tá? Esse exercício foi só para a gente entender que existe o lado sombra, que existe o lado luz. Depois eu vou deixar esse formulário com vocês e vocês podem fazer novamente, só para vocês se perceberem que com a aula da semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, e aí a gente vai tomar mais consciência ainda, né? Porque o que faz as nossas sombras existirem? Lembra da aula passada que eu falei que nós temos crenças, né, que nos impedem de evoluir, crenças que nos impedem de fazer algo para nós, que nós temos traumas, que nós temos lealdade sistêmica. Tudo isso está no guarda-chuva da sombra. A sombra é tudo isso e mais um pouco. Tá? Então, na próxima aula, na quarta-feira, a gente vai desvendar esse mistério, mas a aula não acabou ainda não. Eu estou trazendo aqui esse resultado para vocês, só para vocês perceberem o quanto de inconsciência a gente tem aqui. Porque, por exemplo, sobre a escassez, tá? É muito difícil a gente ter um grupo todo para o lado da gratidão e não pensar não é que não pense na escassez, mas é que a escassez ela é muito intrínseca na nossa linha. E essa escassez, a gente carrega aqui e a gente nem percebe ela, mas a gente age com base na escassez. Tá? Vou dar um exemplo de escassez que a gente nem percebe. Quando a gente está na fila de um transporte público, por exemplo, fila. Quando abre a porta, vocês já perceberam as pessoas correndo loucamente? Isso é uma condição de escassez, é medo do assento acabar, mas não existia uma fila. E aí você atropela tudo, você vai com falta de respeito, você passa na frente das pessoas que estavam na sua frente. Isso é um pensamento de escassez. Um supermercado que traz promoções de aniversário. Aqui, supermercado Guanabara. Os itens estão lá. Você pode entrar e caminhar lentamente até o item que você quer. Mas todas as pessoas, quase todas as pessoas, entram correndo como se fosse uma manada de elefante. Correndo, correndo, correndo atrás de não sei o quê, machucam as pessoas, quebram os produtos que a gente ia comprar e assim vai. Então, por mais que a gente acredite que a gente não está na linha da escassez, a linha da escassez mora dentro de nós, tá? Então, agora a gente vai fazer uma vivência, e essa vivência é justamente para a gente encontrar no nosso inconsciente essas condições aqui, tá? Então, eu vou pedir para vocês acharem uma posição confortável, que eu acredito que vocês já estejam, né? Numa posição confortável. Mas se puder deixar o telefone, se tiverem com o telefone na mão, né? Se puder deixar o telefone de lado para a gente fazer uns exercícios. A gente vai passar agora em todos esses processos que a gente se relacionou até agora, tá? E é uma vivência que vai diretamente no nosso inconsciente. Então, não tentem racionalizar, tá? Entendam que é um processo de neuroplasticidade. O que significa isso, Tati? É um processo de alteração nas conexões cerebrais, porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade. Neuroplasticidade é a ciência que estuda a transformação das conexões cerebrais. E é isso que a gente vai fazer agora, para a gente começar a vibrar numa linha energética acima, tá? Vou colocar uma musiquinha aqui, para a gente relaxar mais. Alguém quer tirar alguma dúvida enquanto isso, do exercício? Alguém quer abrir o microfone? Então, vamos lá. Nesse momento, nós vamos colocar a nossa atenção no nosso coração. Quem quiser colocar a mão no coração, pode colocar. Comece uma respiração. Respire profundamente. Imagine que uma luz azul está entrando através do seu nariz no momento em que você coloca o ar para dentro. E na hora que sai um ar cinza denso.
Faça essa respiração, colocando ar azul para dentro e liberando o ar cinza. Relaxe os músculos do rosto, da testa, da bochecha, dos ombros. Relaxe o músculo do pescoço. Se sentir sono é normal, porque a gente quase nunca relaxa esses músculos. Lembre-se de quando for dormir, relaxar o músculo da testa. Ajuda muito no processo de quem tem sono. Respirando profundamente. Agora a gente vai passear. Estamos caminhando em um lugar bom de se caminhar. E aí eu vou deixar que a mente de vocês traga esse lugar. Pode ser uma cachoeira, pode ser uma praia, pode ser uma montanha, pode ser um lugar que você queira visitar. Deixe a sua mente passear. E nesse lugar que você se encontra, você avista pessoas. E você vai se aproximando daquele grupo como se você fosse transparente, ninguém te vê. Só você vê esse grupo. E esse grupo está num piquenique. E nesse piquenique você percebe que tem alguém abrindo as comidas e comendo desesperadamente. Comendo até estragar. O que você sente ao ver pessoas gananciosas agindo ao ponto de estragar os alimentos? Respire profundamente. E comece a observar esse cenário com o entendimento de que essas pessoas estão no lado sombra. Independente do motivo, entenda que essas pessoas estão no lado sombra da ganância. Se afaste um pouco desse grupo, respire luz azul e coloque para fora a luz cinza. E comece a praticar a sua parte luz, a aceitação ativa. Aceite que existem pessoas na linha da ganância. Desprenda-se desse pensamento. Construa-se alguém que não faz esse tipo de ação. Respire profundamente. E você vai se aproximando de outro grupo de pessoas. E você consegue vislumbrar nesse grupo de pessoas que cada um dança no seu próprio ritmo. Cada um contempla o seu corpo. Cada um contempla a natureza do jeito que acha melhor. E você começa a sentir uma forte onda de alto amor. E você percebe que aquele grupo ali, as pessoas gostam de si mesmas, elas se respeitam, elas gostam da forma que elas são. Vá respirando e sinta como é bom estar perto de pessoas que sentem essa emoção, que sentem essa satisfação de gostar de si mesmo. E você vai caminhando e você encontra um outro grupo
pessoas trocando alimentos, pessoas cuidando uma das outras, pessoas cuidando da natureza. E você começa a sentir a emoção do altruísmo. Como é bom saber que é sobre nós. Como é bom deixar aquela imagem de ganância para trás. Como é bom passar pelo alto amor. Como é bom perceber que existem pessoas que se preocupam com as outras. E seu peito enche de paz. E você continua a caminhar, a caminhar. E você vê uma pessoa sozinha, sentada, quase que em posição fetal. E você vai se aproximando, mas lembre-se, ela não pode lhe ver. E você vai se aproximando dessa pessoa. E você começa a ouvir o que ela está sussurrando. E ela pede ajuda a Deus para pedir ajuda. Ela não consegue pedir ajuda. Ela está sobrecarregada, ela absorve tudo para si mesma e não consegue pedir ajuda. Essa pessoa está com uma enfermidade emocional e ela precisa aprender a pedir ajuda. E nesse momento você diz a ela: peça ajuda, você consegue, só que ela não consegue lhe ouvir. Ela continua clamando para que se arranque aquela dor do peito dela. Mas o orgulho dela não deixa ela pedir ajuda. E você vai se afastando desse lugar e você toma consciência de que aquilo ali é o lado sombra de alguém. E que ninguém tem o direito de julgar. Você tentou, mas a pessoa não lhe ouvia. Você se aproximou de um outro grupo, de pessoas brigando, de pessoas se implicando, batendo pé. Mas você também olha para o lado e vê um outro grupo de pessoas que entende que tudo é um processo, que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos, e você se afina com esse grupo de adultos, com essas pessoas que resolvem problemas. Como é bom estar perto de pessoas que resolvem problemas. E você começa a perceber que essas mesmas pessoas têm o foco na serenidade, foco no que foi construído. E essas mesmas pessoas têm a capacidade de se sentir preenchidas. Têm sentimentos bons porque elas acreditam na própria capacidade que elas possuem. E o quanto é bom ver nessas pessoas o desejo de aprender. E aí você chega perto delas e diz: eu quero aprender também. Mas elas não te ouvem. Você por um instante acredita que vai se integrar naquele grupo, mas eles não te ouvem. E aí é o momento de você praticar o desapego. É o momento de você deixar esse grupo entendendo que cada um possui um processo evolutivo, que cada um precisa ser o protagonista da sua própria história e que cada um tem a força para se construir luz. E é preciso construir uma linha de alto valor para que você alcance a capacidade de acender sua luz a todo momento. É preciso saber que as sombras existem, mas é preciso entender que nós somos capazes de acionar o nosso lado luz. E tendo a consciência que você tem hoje, você vai construir o processo de gratidão.
Imagine-se agradecendo tudo que você tem até hoje. Imagine tendo consciência de que tudo chegou até você porque você merecia. Imagine-se tendo a consciência de que as coisas se resolvem no momento presente e que problemas que não possuem solução não são problemas. E aí você começa a ser envolvido por uma onda de amor. E essa onda vem de dentro e vai conectando com todas aquelas pessoas que você passou pelo caminho. E você vai sentindo inteiramente o seu corpo conectando tanto com sombra quanto com luz. E você vai entendendo com a consciência que você tem agora que nós somos sombra e luz, mas que também somos responsáveis por escolher qual lado nós vamos nutrir. E para que a gente escolha nutrir o lado bom da vida, o lado bom da escolha, o lado bom da luz, a gente precisa de flexibilidade. Então, está na hora de desenvolver um comportamento flexível para que a gente consiga alcançar o lado luz da vida e agradecer por conhecer o seu lado sombra. Seja bem-vindo ao mundo de consciência, onde você sabe o que é sombra, você sabe o que é luz, mas você aprendeu a escolher o caminho de luz que você quer viver. Respire profundamente. Agora eu convido que você acolha o seu lado sombra, porque sem ele talvez você não seria capaz de ver o quanto de luz que você carrega em você. Deixe que seu lado luz envolva o seu lado sombra. Proteja-o. Tome as rédeas do seu lado sombra, que é a partir dessa rédea que você alcança o poder de construir a sua vida, com base no caminho de luz que você acabou de conhecer. Respire profundamente. Imagine seu corpo sendo envolvido por uma luz violeta brilhante. Respire profundamente. Respire essa luz violeta brilhante, deixe que ela invada todo o seu ser. Você agora é luz violeta brilhante por dentro e por fora. Você transmuta as suas sombras e se transforma em luz, luz violeta da transmutação, da transformação. E você começa a flutuar, 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 e você chega nos céus com a sensação de que você cumpriu o seu papel e que o céu é o seu limite para sonhar, construir e realizar. E agora você é tomada pela onda da gratidão. E aos pouquinhos você vem descendo, 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 até sentir sua presença aqui, aí, nessa nossa aula. Respire profundamente, espreguice seu corpo. Sono. Abra os seus olhos. Abra os olhos, abram os microfones, ou mexam os dedinhos no chat e me digam aí qual a sensação que vocês tiveram nessa aula. Estamos chegando ao fim.
Pode ser chat, pode ser voz. Deem o feedback aí para nós. Deixa eu ver. Ai, agora que eu tô vendo as mensagens aqui. Visualizou até seu filho e sua esposa? Olha que maravilha, hein, Fabrício? Olha isso. Rosana amou, mas no exercício adormeceu. Gente, tem uma coisa muito importante para falar sobre o adormecimento, tá? É normal a gente adormecer, porque existe uma condição inconsciente que a gente às vezes a gente não está preparado para falar sobre aquela sombra. Às vezes, vocês perceberam que eu estava abrindo a boca toda hora? Eu também estava morrendo de sono na hora da vivência, como a Jane colocou aqui. Adorei a aula, mas senti um sono incontrolável. A Luana deu uma leve cochilada. A Rosana sentiu um sono também, ainda adormeceu. Isso, gente, faz parte do nosso processo, sabe por quê? A gente não está acostumado a visitar esses lados, né? A gente aprende automaticamente a ser uma pessoa correta, certa, boa, fazer tudo certo, mas a gente acaba não dando um olhar para a nossa sombra. E passamos muitos anos escondendo, até, às vezes até a vida inteira escondendo as nossas sombras. E eu comecei a piscar de novo. E a gente, por não ter experiência em lidar com a nossa parte sombra, a grande probabilidade do nosso organismo, do nosso cérebro, para nos defender, nos desconectar. E aí a gente dorme. Tá? Tem outras explicações para dormir também, tem a condição de energia, mas eu só quero que vocês entendam que cochilar, dormir, acontece no processo. Tá? E vai chegar um momento em que vocês ficarão acordados porque já estão preparados para falar sobre aqueles pontos que tantos nós guardamos sem querer, né? Porque a gente nasceu numa sociedade que nos obriga a ser certinha, não é isso? Então, aquele vista o seu melhor sorriso, ninguém precisa saber que você está triste. Aquelas coisas, né, que a gente ouve o tempo todo, que fazem a gente acreditar que a gente precisa ser perfeita. E quando a gente não se sente perfeita, a gente constrói aquele vazio lá. A Lídia botou que também adormeceu, aula maravilhosa, é isso. Então, a gente vai aprofundar mais, tá? A nossa terceira aula é quarta-feira que vem, a gente vai aprofundar mais porque a gente precisa dessa conexão com a gente mesmo, porque senão como é que eu realizo os meus sonhos? Se eu não sei com quem eu estou falando, se eu não conheço o meu íntimo. Então, o objetivo desse programa, né, Blinde o Seu Futuro, que vocês estão recebendo gratuitamente, é justamente para aprofundar a nossa consciência em locais que a gente talvez nunca tenha visitado, ok? Esse é o objetivo do nosso Blinde Seu Futuro. E essa conexão com o grupo, para mim, foi algo que me impactou muito, tá? Eu amo atendimento individual, vou continuar fazendo, como eu disse, mas o grupo é algo que eu vou mergulhar, tá? Então eu quero agradecer a presença de todas vocês, obrigada pela participação, obrigada por me ajudar a treinar, né? a fazer que isso se torne uma ferramenta profissional e que vai se tornar, né? Então, o Fabrício está colocando aqui, mas a boa notícia é que vai ter vivência presencial. Vocês vão adorar. Eu não sei se você leu no grupo, mas eu botei lá que seria em março, né? Não sei, vamos ver. Aí eu falei, Fabrício vai me matar. Mas não sei se vai ser em março ou abril, mas a gente está aí nessa construção da vivência presencial, tá? Então, gente, muito obrigada, tá? Vocês são maravilhosas na minha vida, Fabrício maravilhoso na minha vida. E eu gostei de ver aí, hein, Fabrício? Esposa e filhos, já tem um futuro sendo construído. Quero ser madrinha. Então, gente, vamos que quarta-feira tem mais aula e qualquer dúvida podem mandar aqui. Quem responder o formulário, vou mandar no privado aí, tá bom? Um grande beijo. Lídia nem abriu o microfone para falar hoje, senti falta. Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz de Deus e até quarta-feira. Beijo, tchau.